Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é o seu irmão Alex. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Jeremias. Vamos falar sobre o capítulo 18, um capítulo bem conhecido no meio cristão, né? O vaso no oleiro. Peço a você que tenha sua Bíblia em casa, que abra no livro de Jeremias, capítulo 18, ou pelo seu celular, se você tiver o aplicativo da Bíblia, ou se você não tiver nem no seu celular e nem a Bíblia, acompanhe comigo a leitura do capítulo 18, do capítulo 18 do livro de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que fazia barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou fazer dentre outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não posso eu fazer com vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim são vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ali o Senhor pede a Jeremias que desce à casa do oleiro, que ali o Senhor vai mostrar a Jeremias como Deus pode fazer com o povo dele. Hoje em dia temos que viver sempre observando as coisas. Deus, ele fala conosco através de várias formas. Ali Deus usou essa representação para falar com Jeremias, dizendo: Jeremias, vai lá, Jeremias, na casa do oleiro, observe o trabalho do oleiro. E Jeremias, observando, viu o que aconteceu, e Deus falou: olha, dessa mesma forma eu vou fazer com o povo de Israel. Assim como esse oleiro que estava ali fazendo o seu vaso, e de repente ele quebrou na mão do oleiro, o oleiro fez outro vaso com o mesmo barro, né? E conforme pareceu bem aos seus olhos, o oleiro fez outro, produziu outro vaso. Assim também eu posso fazer com você, ó casa de Israel. Quebrar esse vaso de desonra que está sendo a casa de Israel e transformar em um vaso de honra, como parecer bem aos meus olhos, porque eu sou o Senhor que sou. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é dono de todas as coisas. É difícil ao ser humano entender que você não é dono nem da sua vida, porque o Espírito que habita no seu corpo vem de Deus. Deus concede a cada um de nós o fôlego de vida. Então, nós somos criaturas de Deus. Nós todos que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. Mas tudo é do Senhor, a terra é dele, as estrelas, o sol, a lua, tudo é do Senhor. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Quem somos nós para questionar as obras e as ações de Deus? Pois pode dizer o barro ao oleiro o que está fazendo comigo? Não. Então assim também é nós. E hoje o que vemos é totalmente distorcido. Hoje nós olhamos e dizemos: ó Deus, por que está fazendo isso? Ó Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Ó Deus, por que eu estou passando por isso? Ó Deus, enquanto ficarmos questionando a Deus por que estamos passando por certas situações em nossa vida ou no nosso país, devemos orar a Deus e pedir pelas suas misericórdias. Então Deus, ele tem várias formas de falar conosco. Assim como Deus falou para Jeremias pegar um cinto de linho, que foi lá que a gente já estudou, pegar o cinto de linho, ir lá, enterrar no rio Eufrates, depois de alguns tempos, voltar lá e pegar e mostrar que aquele cinto apodrecido para nada servia. Então Deus usou uma forma para falar com Jeremias. Depois, aqui Deus está falando para Jeremias: desce a casa do oleiro, observa como ele trabalha. Deus falou com ele de novo. Deus falava também com Jeremias através da voz. A voz do Senhor falava com Jeremias. Então Deus tem várias formas de falar comigo e com você, né? Então hoje Deus tem a palavra dele, que é a Bíblia, para falar comigo e com você. Deus pode usar algum profeta para vir falar comigo e com você. Deus, no trabalho nosso, Ele pode falar com a gente até no nosso serviço. Muitas vezes você vê uma máquina trabalhando, né? Na sua fábrica, na fábrica onde você trabalha, e ali você pode ver como Deus age com o seu povo, né? É incrível. Uma vez eu falei com um amigo meu quando eu estava trabalhando, né? E eu falei com meu amigo, né? A gente usando os elementos que a gente tem no trabalho nosso. Fala: nossa, assim é Deus. E eu falei para ele: tá vendo? Essa chapa enorme de vidro, enorme, uma chapa de 6 metros por 3. Ela veio, está aqui. E assim também é nós, quando aceitamos a Cristo. Somos essa chapa enorme
cheio de bolhas, de defeitos, de trinca, tudo que pode acontecer ali. E ali o Espírito Santo de Deus nos pega, que ele tem uma ventosa que pega e deita aquele vidro. E aquele vidro entra na máquina, e aquela máquina corta aquele vidro do desenho conforme está gravado no programa. Conforme o desenho a qual o projeto quer que seja. Se é um vidro grande, se é cortar grande, cortar pequeno, cortar em diagonal, a forma que está programada para cortar, a máquina vai cortar aquele vidro. E assim é nós, eu falei para meu amigo. Nós somos essa chapa enorme, cheia de bolhas, cheia de cacos, cheia de trinca. Quando o Espírito Santo de Deus nos pega, nos coloca na linha, coloca na esteira. E ali Deus, que é a máquina, corta a gente, colocando a forma que Ele quer. Cada um é cada um, cada projeto serve para determinada coisa. Um vidro é para um tipo de carro, outro vidro é para outro tipo de carro. Cada um tem sua característica, tem a sua espessura, tem a sua cor. E assim também é Deus conosco. Deus coloca cada um, somos todos os mesmos vidros, somos feitos da mesma forma. Porém, o projeto de Deus para cada um é diferente. Um é mais espesso, outro é mais maior, outro é menor. Mas todos têm sua função e todos são importantes. Porque se a qualidade não aprovar, nenhum desses passa. Mesmo no vidro menorzinho que seja, o menor vidrinho que seja, se ele tiver algum defeito que a qualidade não aceita, esse vidro não chega até o seu cliente. E quem que é nosso cliente? É o Espírito Santo de Deus. É Deus, né? É a sociedade que vivemos. Todo esse aglomerado é o nosso cliente. Nós temos que se apresentar diante de Deus de qualidade. Nós temos que chegar diante de Deus com a qualidade perfeita. Passar por um processo muito grande para nos apresentar diante de Deus qualificados. Para que possamos ser usados na mão de Deus para beneficiar outras pessoas. E eu falei para ele assim, ó, é esse vidro. Todos os vidros estão lá no mesmo forno. São produzidos ali. E cada um sai com uma espessura diferente da outra, com uma cor diferente da outra. Vem para um processo de transporte. E ali ele é cortado, cada um para um determinado veículo. E assim somos nós. Somos todos feitos do barro da terra, das mãos de Deus. Só que um é branquinho, outro é moreno igual eu, outro é mais escuro, outro é negro, outro é amarelo, outro é americano, outro é chinês, e cada um sai de uma forma. Falei para meu colega. E cada um tem a mesma importância diante de Deus. Tanto o negro, como o branco, como o amarelo, como o cinza, como qualquer um. Todos têm uma importância grande diante de Deus. E eu falei para meu amigo. E a gente foi conversando, trabalhando e conversando ali. Eu falei para ele, tá vendo? Ali, ó, passa nessa máquina um projeto para cada um tem um projeto nessa vida. Nós estamos nessa terra e cada um de nós temos um projeto. Cada um vai para uma direção, cada um vai para um veículo de transporte. Só que o processo não termina. O processo é o quê? Vai destacando, vai guardando, as peças estão na bolha, ela tem que ser jogada fora, porque ele não passa. Depois ela passa um outro processo, onde ela é retirada mais um pedacinho dela ainda. Isso aí é o pecado que a gente tem no nosso corpo. Essas falhas, essas manchas desse vidro são os nossos pecados que nós cometemos antes de aceitar a Cristo. Essas marcas que ficam no nosso corpo, essas marcas que estão nesse vidro. Só que a gente descarta, é o Espírito Santo de Deus cortando a gente, destacando a gente, jogando todos os nossos defeitos fora, nos transformando em um vidro, né, como a gente estava no vidro, no exemplo que estava usando era o vidro, num vidro perfeito, para ir para o outro processo, para ser aprovado em outro processo. E assim é nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos desenhados, somos projetados para uma certa função. Mas para chegar nessa função, a gente tem que ser lapidado, tem que ser cortado, tem que ser moldado. Eu falei para ele, uns é pastor, outros é presbíteros, outros vai ajudar em caridade, outros vai ser engenheiros, outros vai ser médicos, outros vai ser psicólogos, e assim por diante desse mundo que nós estamos aqui. Outro vai ser faxineiro, outro vai ser lixeiro, outro vai ser pedreiro. Cada um vai exercer uma função, e até chegar nessa função, independente que seja, ele sofre um processo, ele tem que aprender a trabalhar naquela função. Independentemente se ele é faxineiro, ou se ele é um médico, se ele é um engenheiro, se ele é um pedreiro, não importa. Todos têm passado por um processo. E esse processo é essa lapidação, esses cortes. E vai para um processo lá, o vidro é colocado ali, ele é lapidado,
ele é cortado, ele é lapidado, passa por uma lavadora para tirar toda a impureza, toda a sujeira. E assim é nós, somos poldados, lapidados, passamos ali pelas águas do batismo, onde ele transforma numa nova pessoa, e depois ela passa por um forno, um processo de resistência. Depois desse forno ela vem com um vento muito forte ali, que a gente chama de soprante, né? Vem, ele sopra, ele dá aquele choque térmico para colocar ele mais resistente. E assim somos nós. Depois que passamos da água do batismo, estamos diante dessa terra. E ali somos ali para um processo de forno, de resistência, onde nós vamos enfrentar de cara a cara as ações do inimigo, onde nós vamos ter que encarar nossos pecados de frente. E o Espírito Santo vem com um sopro em cima daquela resistência que a gente tem, aquele forno que a gente está passando. O Espírito Santo vem e nos sopra, nos torna resistente. E depois desse processo, passa por um outro processo, que é o processo final, que é onde alguém está inspecionando a peça, para ver se essa peça foi aprovada ou não. Olha para você ver, você era um vidro enorme lá atrás. Desse vidro enorme que você era, foi cortado vários pedacinhos. Tem um que é cortado para 50, tem um que é cortado para 30, tem um que é cortado para 8. Todos têm a mesma importância. Isso pode dizer para você com certeza. A empresa ela tem a mesma importância para um vidro pequeno como para um vidro gigante. A qualidade tem que ser a mesma. Um defeito não pode ser aceito. Então, esse processo depois ele é analisado. E muitos ainda conseguem passar por todo esse processo ainda encontra falho. São descartados para quebrar. Para voltar lá para o forno e refazer tudo de novo o processo. Tem muita gente dentro da igreja que passou todo por esse processo. Que foi batizado, tentou lutar contra o pecado, isso aqui, mas ainda não estão perfeitos diante de Deus. Não ainda, estão sendo descartados porque ainda continua com algum defeitinho. Ele tem ainda lá dentro dele aquela iniquidade pregnada dentro dele. Que a gente sabe que o vidro ele pode pegar uma poeira, pode passar um pedaço de giz ali, que são os pecados que depois que a gente passa pela purificação, porque a gente passa pelo batismo, pelo forno, pelo sopro do Espírito Santo, que é a resistência, podem vir no defeito que a gente, quando eu trabalhei na inspeção, eu sei, que muita gente olha o defeito e fala, poxa, esse defeito aqui é um defeito, a gente tenta tirar, limpar, passa com um rebolo ali e acaba aproveitando essa peça. Mas tem defeito que ela é impregnada da matéria-prima, e esse defeito não tem como ser reaproveitado, ele tem que ser descartado. É que lá no processo atrás ele foi passando, mas ele não foi tirado, ele foi passando. E é o que a Bíblia fala, que muitos chegaram naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, porque viveste na iniquidade, praticar a iniquidade. Então Deus, ele trabalha com a gente, ele nos mostra, olha, é um processo no trabalho, eu e meu amigo conversando e mostrando para ele a ação de Deus na nossa vida, assim como todo aquele projeto que a gente... Então Deus, ele fala da gente de várias formas, no seu trabalho, em casa, no louvor, uma pessoa que nem conhece a Deus vem falar com você, ela fala algo que Deus está falando com ela ali. Então temos que ficar atento como Deus fala. Então Deus falou com Jeremias ali. Falou, Jeremias, desce a casa do oleiro, assim como um vaso quebrou. E o oleiro fez outro vaso. Como agradava a ele, assim eu vou fazer com vocês. E olha que o Senhor continua dizendo assim. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para arrancar, derrubar ou destruir, se a tal nação contra a qual eu falar converter-se dos seus maus caminhos, também eu me arrependerei do meu mal e pensar que iria fazer com ele. Se qualquer outro tempo falar uma nação, um reino para edificar ou plantar, e se esse reino, essa nação, não fizer aquilo que é agradável aos meus olhos, não dando ouvido às minhas vozes, então me arrependerei do bem que tinha dito faria. Ora, portanto, diz o Senhor aos homens de Judá, aos moradores de Judá, assim diz o Senhor, olhai, estou forjando mal contra vós, projeto de plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um dos seus maus caminhos, e corrigi a vossa conduta e as vossas ações. Deus ali já falou para Jeremias, até para as nações nossas hoje em dia. Qualquer nação, ele não falou só para a nação de Israel. Olha, Jeremias, qualquer nação. Porque eu falo para você, o livro da palavra de Deus, ela é atual. É atual. E a Bíblia fala que quando Deus falar contra alguma nação para derrubar, destruir, fazer algum mal, se essa nação se arrepender dos seus pecados e se voltar diante de Deus, Deus ele não vai fazer aquilo que ele pensava em fazer contra aquela nação, para corrigir ela, porque ela se corrigiu. É como um pai, né? Muita gente fala assim, por que Deus faz isso? Deus é amor, mas ele é justiça também, ele é justo. Né? Assim como o pai corrige o seu filho, o que o pai fala? Olha filho, não faça isso.
Se você fizer isso, você vai levar uma chinelada, você vai ficar de castigo, você vai perder um benefício. E se o filho se converter pelo que o pai está falando e não cometer, ele vai continuar fazendo aquilo, né? Não vai apanhar, vai continuar, não vai ficar de castigo. Porém, o pai fala, filho, não faça isso, porque se você fizer, você vai ficar de castigo, você vai apanhar, você vai perder seu benefício, você não vai jogar videogame, você não vai ficar com o celular. E se o filho não dá ouvido à voz do pai e continua fazendo, o que acontece? O pai vai ter que castigar o filho. Se o pai é justo, o pai tem que castigar o filho, porque ele quer o bem para o seu filho. A Bíblia fala, o pai que reclina a vara do teu filho, não o ama, porque está lançando sua alma para o inferno. O pai que não corrige seu filho, não ama ele. Então o amor de Deus é representado até na justiça. Quando Deus corrige os seus filhos é porque Ele ama. Então não entenda a correção de Deus como um Deus mau. Ele está corrigindo os seus erros, os seus pecados. É porque Ele te ama. Ele quer te salvar. Né? Só que nós vivemos numa geração, como eu vi um vídeo, até postei no meu Instagram, que o amor hoje em dia é confundido. O amor é o quê? O filho que vai lá, o pastor deu esse exemplo. O filho que vai lá, bate o carro, bêbado, drogado e mata alguém, o pai vai lá com dinheiro e paga a fiança para tirar o seu filho da cadeia. O pai não quer que o seu filho pague pela ação que ele cometeu. Ele vai lá e paga e tira seu filho da cadeia. Está corrigindo seu filho? Não. O que a cabeça do jovem pensa? Se eu fizer de novo, o pai paga, vai lá e eu estou solto. Não, ele tem que pagar pela ação dele. O pai vai lá e paga a fiança. É essa demonstração de amor que nós temos na sociedade hoje em dia. Que se você corrige seu filho, você está sendo duro. Mas cada um sabe o importante de corrigir um filho. Eu sempre fui corrigido pelos meus pais. E hoje, graças a Deus, meus pais têm descanso. Porque eles sabem onde seu filho está, sabem com quem o seu filho anda. Porque eles me corrigiram. Eles estavam atentos às minhas ações. E toda vez que eu errava, ou estava em ambientes errados, ou com pessoas erradas, ou com os amigos errados, meu pai, minha mãe sempre me corrigiam. E hoje, pela graça de Deus, pela glória de Deus, eu estou aqui. Né? Servindo ao Deus poderoso, dando sossego aos meus pais. Porque eles sabem onde eu estou, com quem eu ando. Então isso é um alívio, porque eles fizeram a parte deles. E assim Deus também faz a parte dele com o seu povo. Então quando Deus corrige, é para nos dar vida. Quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Essa forma de representação que eu usei, o pai corrigindo seu filho, o pai falando, olha, não faça isso, se você fizer, você vai perder esses benefícios. E o filho ouve a voz e se converte e não faz, o pai continua abençoando seu filho. Agora, se o filho vai lá e desobedece o pai tem que corrigir. É uma forma também que Deus fala conosco hoje. É uma representação, assim como Deus usou o vaso na mão do oleiro ali para representar, assim Deus está me usando aqui para falar para você. Assim como o pai corrige seu filho, e o pai tem que ser justo quando ele falou, olha, filho, se você fizer isso, a consequência é essa. E se o filho comete e o pai não aplica a consequência, o que o filho pensa? Meu pai só fala, ele não faz. E assim é Deus. Quando Deus fala que vai trazer o juízo sobre a terra, Ele vai trazer. Porém, nós temos que nos converter. Hoje, você tem um poder. Você tem aí o direito, através dessa mensagem que eu estou falando para você aqui, por intermédio de Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Deixar Jesus Cristo carregar sobre Ele todos os pecados e apresentar diante de Deus você justo diante de Deus, pelo sangue de Cristo. Então hoje você pode aceitar Jesus onde você está aí. Dobrar seu joelho e aceitar Jesus Cristo. Como eu faço isso, irmão Alex? Só você dobrar seu joelho e falar assim, Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Ensina-me a tua escritura. Me ensina a tua palavra. Compre uma Bíblia. Começa a ler, começa a estudar a palavra de Deus. E assim o Senhor vai reinar em tua vida. E aqui o Senhor continua dizendo, né? Mas eles, porém, não deram, no versículo 12, ouvido, mas antes andaram segundo o seu propósito e seu coração. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntar entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Qual soberano ou renda fez a Virgem de Israel? Pergunta, Deus está falando para Jeremias, pergunta as nações vizinhas, aos gentios, né? Pergunta a eles se eles estão ouvindo tal coisa horrenda que a Virgem de Israel fez. Só perguntar para os povos. Essa nação de Israel, ela não está profanando o nome do Deus que ela serve, que ela diz que serve um Deus, porém ela está fazendo totalmente contrário ao seu Deus. E hoje, vamos trazer para os dias de hoje. Você que se diz cristão, casa de Israel, você que se diz cristão, servo de Deus, pergunta aos gentios
né? Ouve o que as pessoas estão falando fora de você. Será que elas estão falando, olha, esse irmão é um irmão honesto, esse é um cristão de verdade? Que o povo fala, o povo sabe a diferença, né? Quantas vezes eu já ouvi falar isso aí? Olha, esse sim é um cristão de verdade, ó. Esse é honesto no que ele fala, ele é honesto no que ele faz. Pode confiar nele, que ele é um cristão de verdade. Não é igual esses crentes aí que vive falando palavras torpes, vive falando mentira. Não, esse sim é um cristão de verdade. Ouve o que os gentios estão falando. Ouve o que as pessoas que não conhecem Deus estão falando de você, né? Será que elas estão falando que você é uma pessoa servo de Deus vivo? Que está fazendo a vontade de Deus? É o que Deus falou aqui para Jeremias. Ouva, pergunta. Eles ouviram tal coisa horrenda contra o povo de Israel, contra a Virgem de Israel? Acaso desaparecerá a neve do Líbano das suas escostas rochosas? Ou deixarão de correr as águas sobre as suas águas frias? Que Deus falou assim, olha o Líbano, olha as suas encostas, olha lá a neve. Desaparecerá a neve? Ou deixará de correr as águas ali? Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos vãos, as quais fizeram tropeçar os seus caminhos nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. A sua terra será espanto e a sombra perpétua por todos aqueles que passar por ela. Com o vento oriental espalharei diante da face dos inimigos, mostrarei as costas e não o rosto, e diante da sua perdição. Então, Jeremias diz ao povo, mas porém, Jeremias chama o povo e fala, olha, pode a neve do Líbano parar de produzir a neve ali? Pode as águas parar de correr ali nas rochas? Nas águas frias? Contudo, vocês, ó casa de Israel, estão esquecendo a palavra de Deus. Levantaram para vocês ídolos e têm queimado incenso a esses ídolos. É o que Jeremias está dizendo. E hoje eu, através da palavra de Deus, digo a você. Será que o sol pode parar de dar o seu brilho? Será que o relógio ele pode parar o seu ciclo? Será que a noite ela pode preceder o dia? Não. Sabemos que o sol ele se levanta e se põe. A lua, a noite, o dia vem, a tarde, a noite. Essa é uma sequência, ela não para. Ele obedece o seu ciclo. Porém, eu e você temos desobedecido a palavra de Deus. E muitas vezes temos levantado para nós ídolos, né? Cantores, pastores, programas de televisão, times de futebol. Estamos levantando para nós ídolos e esquecendo do nosso Deus, esquecendo dos preceitos do nosso Deus. Que nós hoje podemos olhar para a nossa vida e nos entregarmos diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Deixar que Deus quebre o nosso vaso de desonra e nos torne em um vaso de honra. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu querido e minha querida irmã. Deixa Deus trabalhar na sua vida, transformar você em um vaso de honra. Quebrar esse vaso de desonra. Quando Jeremias disse essas coisas, o povo tentou contra a vida de Jeremias. Olha o que diz aqui. Então disseram, maquinemos projeto contra Jeremias. Pois não procederá a lei do sacerdote, nem os conselhos dos sábios, nem as palavras do profeta. Vinde, ataquemos com língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Aqui o povo falou assim, olha, os profetas estão falando que Jeremias não está falando. O sacerdote, a lei do Senhor, não. É o que eu falo para você, meu querido irmão, trazendo para o dia de hoje. Você fala a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você publica alguma coisa, a palavra de Deus no seu Facebook, no seu Instagram, mostrando o que é pecado, o que não é, mostrando para o povo abrir os olhos, porém o povo quer maquinar contra você palavras mal, igual fizeram contra Jeremias. Fala, ó o santarrão aí, ó o que se achando cristão. Não, meu pastor falou que não é assim não. Meu pastor falou que a gente pode fazer o que a gente quiser, andar segundo os desejos do nosso coração, que Deus quer que a gente fique bem, né, irmão? Mas não é assim. Assim como fizeram com Jeremias, estão fazendo com os verdadeiros servos de Deus, maquinando coisas mal, buscando em você erro para atacar você, para falar, tá vendo? Você falou isso, olha você aí, ó, acusando. Buscam maquinar coisas mal, mas olha o que acontece com essas pessoas que tentam contra os servos de Deus vivo.
Portanto, aqui vamos ler aqui no versículo 23, para nós encerrarmos esse capítulo 18. Diz assim: Tu, porém, ó Senhor, sabe todos os seus conselhos contra mim, para me matar. Não perdoas a sua iniquidade, nem apagues o pecado diante da tua face. Seja transtornados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Você, meu querido e minha querida irmã, que não está dando ouvido à palavra de Deus, que vem falando com você hoje, para você parar de andar na iniquidade. Observa bem o que você está assistindo. Observa bem o que você coloca diante dos seus olhos. Observa bem o que você está ouvindo. Observe bem a música que você está ouvindo. Observa bem os amigos que você anda. Observe bem as companhias, os lugares onde você coloca o seu pé. Se Deus está falando e você não está ouvindo, a Bíblia fala aqui, age contra eles no tempo da tua ira. O Senhor vai vir buscar a tua igreja, e aqueles que não estiverem na presença de Deus, não vai com ele. E a ira do Senhor vai ser derramada sobre a sua terra. E a ira do Senhor vai vir sobre a sua vida. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Hoje você pode dobrar seu joelho, pedir perdão a Deus e entrar em retidão, pedir a Deus para colocar o Espírito Santo dentro de você, para mostrar para você o que é certo e errado, o que você deve fazer ou não deve fazer. E pare de criticar as pessoas que estão querendo abrir os seus olhos. Louvado seja Deus, que nós possamos hoje deixar o Espírito Santo de Deus nos quebrar, tirar todo o orgulho, tirar todo o eu do nosso coração e nos fazer um vaso novo. Essa é a oração que eu falo sempre. Essa é a oração que devemos falar: Senhor, quebra-nos, tira todo orgulho, tira todo o eu, toda avareza, toda inveja do meu coração e me transforme em um vaso de honra, para a honra e a glória do teu nome. Que eu e você possamos ser um vaso na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Que Deus possa transformar a minha e a tua vida. Que possamos ouvir a palavra do Senhor e nos converter do nosso caminho mal. E andarmos diante da presença de Deus com retidão e santidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.